Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao 767 Cast. Esse é o primeiro episódio piloto do nosso novo projeto aqui no Estúdio 767. É o nosso podcast falando sobre podcast, sobre audiovisual, sobre mídia, sobre empreendedorismo e outros. Então, a gente está começando esse projeto novo e ninguém melhor para eu chamar para participar desse projeto aqui, uma convidada mega, hiper especial, que já grava aqui no estúdio, se encontrou nesse meio de podcast aqui e já está aos pouquinhos aí virando a cara do estúdio, né, Gabi? Seja muito bem-vinda ao podcast 767 Cast. 767 Cast. Fala, Lúcio. Fala, 767. Fala a todos aí que estão ouvindo, assistindo ao nosso projetão, né? Que projeto legal. Que é poder falar da gente, né? Falar do que a gente faz, falar sobre empreendedorismo, falar de desafios que a gente enfrenta, né, Lúcio? É um prazer enorme estar aqui. E melhor ainda, ser a cara do 767. Eu fico falando com o pessoal que você é meio a cara do 767. Você já apresenta alguns podcasts que estão aqui, né? E a gente encaixou, desde que você chegou aqui no estúdio, você já encaixou como produtora dos podcasts aí que a gente participa. E a gente vem sempre conversando, vamos fazer um podcast, Verdade. E meio que nunca sai do chão, né? E de uma hora para outra eu te liguei e falei, ô Gabi, vamos tirar isso do chão aqui, fazer esse novo podcast aí E foi assim mesmo. Do estúdio. Essa semana, Lúcio e o Gabi... Não, e a gente sempre conversou, né, Lúcio? Bora fazer. Eu acho que a gente tem tudo para dar certo. Vamos fazer um material assim, um podcast nosso. E as tarefas do dia, a gente, igual a gente estava conversando nos bastidores, fica esperando. Vamos esperar ficar pronto. Vamos esperar isso aqui acontecer para colocar em prática. E aí, Lúcio, do jeito Lúcio de ser, me ligou, Gabi, vamos marcar? Eu falei sim, e o jeito Gabi de ser, pode sexta-feira? Pronto, acabou, né? Resolveu, né? Resolveu, e hoje a gente está aqui para colocar aqui, tirar do papel e fazer acontecer, né? Um projeto legal, que eu tenho certeza que vai clarear para muitos, alcançar várias pessoas que também pensam tem vários projetos, ideias que estão aí rodando essa cabecinha e que não sai do papel, o negócio é fazer acontecer. Isso, a gente tem que falar sobre o que a gente faz também, né? Eu tô aqui no estúdio, sabe? Eu vou dar algumas métricas aqui do estúdio para o pessoal escutar. Aqui no estúdio temos mais ou menos 6 anos de existência, tá? A gente está completando o nosso 6º ano de existência, o tempo passa rápido, né? E nesse tempo a gente começou com um estúdio, que é esse estúdio que a gente está gravando aqui hoje. E ao longo do tempo a gente foi crescendo e adicionando outros estúdios, né? Sim. Hoje, no total, são 9 espaços disponíveis para os clientes aí, para a gente gravar. Mas o que eu queria falar mesmo, eu estava fazendo um cálculo por alto de quantos episódios de podcast a gente gravou desde o dia 1. Nossa! Já tem esse número? Eu não consegui ter esse número 100% certo, não. Mas já passaram de 6 mil episódios. Uau, Lúcio. Você imagina? 6 mil episódios é muita coisa. Muita coisa. Eu fico imaginando, quando você começou lá atrás, né? Você tinha lá a sua ideia, projeto em mente, os desafios que você enfrentou. Tenho certeza que você passou por muita coisa. E muita coisa. Será que vai dar certo? Eu vou parar aqui no meio do caminho? Não, eu não vou desistir. Né, Lúcio? Eu creio que quando começou pequenininho, né? A gente começou dentro de um quarto do meu apartamento, né? Que eu tinha um quarto lá sobrando. E como eu sou consultor em franquias, eu sempre identifiquei que tinha uma dificuldade grande de franqueados de criarem suas franquias. Eu faço formatação de franquias, um negócio que quer expandir com franchise. Eu faço essa consultoria para esses negócios se tornarem franquias. Legal. E muito desses negócios tentando crescer como franquia, se tornarem franqueadores, Sim. Eles tinham dificuldade de transmitir conhecimento. Né? Muitas vezes você sabe fazer algo, eu sei fazer hambúrguer, mas não sei ensinar alguém a fazer um hambúrguer. Entendeu? E aí eu tive uma ideia de criar um negócio voltado para desenvolvimento de treinamentos virtuais.
Sim. Para franquias, negócios em geral. Foi aí que teve a semente do estúdio, né? Mas logo no primeiro dia eu já comprei uma mesa, que eu gostava muito de podcast já. Isso a gente está falando por volta de 2015, por aí, né? Tem muito tempo, né? São já 9 anos aí que a semente apareceu. Que eu já criei, já comprei 2 microfones de podcast, eu já comprei uma mesa de som e tudo mais, e foi ali que começou o embrião ali do nosso estúdio, né? E a gente começou pequeno, mas graças a muito esforço meu e de todos que estão aqui envolvidos nesse projeto, a gente cresceu bastante, né? E vem crescendo muito, né, Lúcio? Eu acho que o 767, eu percebo nessa minha lida de podcasts, de comunicação, eu sempre vejo o 767 à frente mesmo, sabe? Porque ele se destaca pela estrutura, pela história, né, pelo know-how, e isso é muito legal. E a gente vem construindo isso juntos, eu fico muito feliz mesmo, de verdade, de fazer parte. Porque quando alguém me procura para fazer podcast, eu sempre falo, a minha preferência é sempre o 767. Não tem, a família ali eu já estou acostumada, o pessoal já fica ali, já sabe quando eu olho, tá precisando mudar alguma coisa, eu olho para eles, eu vejo, tá precisando alterar alguma coisa aqui, e isso é legal, porque tem uma história já, né, tem parcerias já afirmadas, tem uma história consolidada, isso que é legal, né, e aí você começou lá com uma ideia, eu acho isso muito bacana, você começou com uma ideia e já explorou e já partiu para outra e se encontrou, né? Na questão do podcast, do estúdio, e hoje está essa bomba, esse tsunami que é o 767 hoje. É inspirador isso. Obrigado, eu fico muito feliz aí de escutar suas palavras. A gente não trabalha só com podcast, né? A gente faz muito lançamento digital também, essa galera que faz lançamento de produtos digitais, pra galera aí que sabe o que é o 6 em 7, né? Que são 6 dígitos de faturamento em 7 dias, que o Érico Rocha trouxe aí para o mercado de uma forma bem grande, né, eficiente, que esses lançamentos aqui, já fizemos o audiovisual de mais de... Deve estar chegando a mais de 100 lançamentos já para mais de 6 dígitos, né? E alguns deles para mais de 7 dígitos, imagina? Então qual que é o nosso papel? O nosso papel é fazer o audiovisual, uma transmissão eficiente, com imagem muito legal e com segurança, né? Para quem faz uma transmissão ao vivo, a primeira coisa que não pode acontecer é uma internet cair, uma câmera desligar, alguma coisa assim, uma né? Estrutura meio mais ou menos. E aqui esse que é legal. Porque às vezes eu tenho alguns clientes que é de podcast, outros são para lançamento, outros, eu preciso de um estúdio para eu gravar um conteúdo, um treinamento, e consegue encontrar isso aqui, né? Então essa versatilidade mesmo, né? Porque aqui se tornou referência, né, em Belo Horizonte, posso até dizer, em Minas Gerais. Minas Gerais, com certeza. Aí, no podcast, e tem essas outras possibilidades. Nós temos o Musk. O estúdio Musk, que a gente nomeou os estúdios. Foi, eu acho com pessoas que eu realmente admiro. Né? O Elon Musk tem todos os haters aí que eu dei o Elon Musk, cara, mas eu acho um cara que se propôs a fazer o extraordinário. Então ele vou fazer o impossível, né? E o cara se propôs a fazer isso como outros, né? Então a gente tem o estúdio Rogan, que é o do Joe Rogan, que é o maior podcaster do mundo, né? Referência aí no mundo. Se todo mundo no Brasil conhece o Flow, o Podpah, essa galera, no mundo esse cara é o Joe Rogan, né? Que todo mundo começou. Tem o estúdio Spielberg, do Steven Spielberg, né? Que pra mim é o maior diretor de cinema que já passou por esse mundo aqui, o cara extraordinário também. E o estúdio Jobs, né? Que a gente não podia deixar o Steve Jobs de fora. Lógico. Nessa. Em outro endereço também a gente tem o espaço Oprah, da Oprah Winfrey, que é uma pessoa também que eu acho muito, muito diferenciada. E os próximos espaços aí já tem os nomes aí já, né? Deixa aí uma pitada de curiosidade, gente. Inclusive, nós estamos aqui no Musk, né? Com então, certeza. Se colocar na câmera geral aí, ó. Coloca olha aí, lá. Extras aí. Lá, tem a câmera geral. Esse é o Musk, que é o meu predileto, gente. Essa cadeira aqui, só falta estar aqui escrito meu nome, meu microfone. Eu já chego aqui, já sento, né, Esdras? Aqui eu já sei
Eu olho pra câmera, eles já me reconhecem. Eu e a Lívia, né, gente? Porque eu tô aqui grávida. Isso mesmo, olha lá, a barriguinha já tá chegando. Tá de quantos meses já, Gabi? 5 meses. 5 meses, gente, mas o tempo passa rápido, gente. Eu já tenho aqui uma host mirim, uma Tá podcaster mirim aqui, que tá aprendendo com a mamãe. Ou então você vai ser podcaster e mãe daqui a pouco, né? Mas você já é, né? Que bom. É uma dádiva, né? Isso deixa a mulher ainda mais feliz e reluzente quando ela tá gerando ali outra vida. Eu vou te falar que, inclusive, eu não quero parar de trabalhar em momento nenhum. Eu brinco, um dos podcasts que eu apresento é do Cicobi. E aí eu brinco lá, eu falei, gente, pode ficar tranquilo, se eu tiver 2 centímetros de dilatação, eu vou lá, ó, a trabalhar, não vou parar não, pode contar comigo. Mas você vai ver, Gabi, que eu sou pai, né? Até a Bia tá ali dentro agora. Eu vi ela tá ali. Você pode trabalhar numa boa. Uma coisa eu te garanto, você vai trabalhar com sono. Porque você vai ficar um tempinho sem dormir. Com o olho caindo, é isso mesmo. Ô, Gabi, mas eu acho muito legal que você se achou nesse mundo de podcast, né? Foi. Conta um pouquinho da sua história aí. Como é que você chegou aqui? De onde que você veio? Como é que você veio parar nesse mundo, né? Nesse mundo? Lúcio, eu me identifico muito quando você fala assim, olha, eu comecei lá com as franquias, tinha essa ideia, e de repente eu vi o estúdio, comprei a mesa, comprei os microfones, porque foi exatamente assim comigo. Né? Eu venho de uma história gigante, que eu não vou nem adentrar aqui, porque vocês vão até cansar, é muito grande, mas eu venho de uma história de perdas, onde eu precisei me reinventar muito, sabe, na minha vida. Mas eu nunca me vitimizei com isso. Eu sempre coloquei como trampolim. E numa dessas, eu comecei gravando vídeos. Eu trabalhava numa associação e o diretor falou assim aqui, será que você pode gravar um vídeo pra gente? Como assim? Não, é um vídeo que eu vou postar no Instagram bacana de Belo Horizonte, que é referência, a gente precisa ganhar seguidores e clientes. Eu falei, claro. Peguei, eu já sabia vender, eu era vendedora, então era só falar. E fiz esse vídeo. E o cara dessa página falou assim, que menina boa, será que ela topa fazer vídeo pra mim? Eu falei assim, ai, bora, quanto você cobra? Eu, não sei, 50 reais? Você não tinha noção, né? Não, cara. E muita gente que começa no audiovisual começa assim, sabe, Gabi? A galera tem um sonho, quer fazer, gosta e vai. E aí me perguntam, pô, mas você tem formação e tal? Eu falei, cara, eu me inspiro muito em pessoas que dão certo, eu ouço muito, observo muito, e eu sou formada em psicologia. Então acaba que, querendo ou não, a psicologia ajuda muito nessa questão da escuta, da observação. E por que eu falo que eu me espelho muito em você? Porque eu vim da psicologia e através de uma perda eu não segui na psicologia em si, pretendo em algum momento, mas foi através desse olhar para aquilo que eu tinha habilidade. Eu falei assim, eu não quero mais trabalhar para os outros. O que eu faço? Não, eu não quero mais assinar carteira, não. Coloquei isso na minha cabeça, Lúcio. Não, tá, beleza. Tá, mas se eu for mexer com roupa, não quero. Se eu for para cozinha, abrir um restaurante, eu não quero. O que eu sei fazer? Você já trabalhava de modelo aqui e ali, não é? Trabalho até hoje. Eu tô até com hoje. 33 anos, ainda trabalho uma vez ou outra como modelo também, né? Sempre trabalhei desde os 11 anos de idade. Nunca segui a carreira, né? Nada disso muito conhecido, mas eu sempre trabalhei como modelo. Já falei pro pessoal te seguir, qual que é o... Gabi Suemi. Gabi com I, Suemi é diferente, né? Que é japonês, mas nada a ver, não sou descendente. Minha mãe que arrumou essa proeza pra mim. Gabi Suemi, S-U-E-M de Maria Y. Só colocar aqui pra gente o arroba. Legal. Pode me seguir lá. Tanto que eu não tenho muitos seguidores, gente, porque o trabalho que eu faço, eu sempre falo assim que você podia virar influencer, eu não sei. Se algum dia acontecer, ok. Mas o que eu quero muito é que os meus clientes ganhem visibilidade, cresçam com a minha imagem. E eu tô aqui. Vou ajudando, vou fazendo essa parceria, troca de conhecimentos. Mas enfim, Lúcio, foi aí que eu comecei a fazer vídeos de produtos e serviços, vendendo em páginas reconhecidas aí de BH. E começou, depois de 50 reais, foi para 150, para 100 foi para 150. Eu falei assim, cara, esse negócio dá dinheiro, as pessoas estão procurando para fazer. Então eu vou tentar melhorar. E foi. E aí que eu conheci um dos parceiros aqui, do 767, que foi o Cicobi.
será que você apresenta podcast pra gente? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Não, você deve ter perguntado assim, o que é podcast? Na época eu até sabia, conhecia, você já só sabia. que eu achava muito pra mim. Eu achava que eu não ia ter essa capacidade toda. Então foi um desafio que eles colocaram nas minhas mãos, mas foi aí que eu me reconheci como profissional. Eu falei assim, olha, se eles enxergam isso em mim, porque eu tenho potencial. Então eu sou a única que não está enxergando isso. Mas olha só, desde o primeiro episódio que você gravou aqui, você pode perguntar pros meninos aqui, pro Lucas, Eu falei, gente, essa menina nunca fez um podcast na vida? Foi. E foi assim um clique, que eu já sentei para conversar com você e vamos falar, cara, vamos investir nisso aí, porque... Estou em mim desde o primeiro dia. Porque você tem um dom aí, né? Você tem um dom, você é uma mulher bonita, você é uma mulher apresentável, você se cuida, Sim. Seu sorriso é cativante, você trata todo mundo muito bem, você tem tudo para ser essa parte hostess, assim. Porque o podcast que eu apresentei era com polícia militar, normalmente eram os tenentes, coronéis, e aí aquela coisa muito mais, não engessada, mas meio padronizada. Eu falei assim, não, vamos trazer uma pincelada de simpatia, porque eu acho que a gente precisa. E a ideia é deixar sempre o convidado confortável, antes de começar, quando a gente está ali, enquanto o podcast está acontecendo. Então essa sempre foi a minha ideia. Como que eu deixo essa pessoa confortável? Porque eu tenho certeza que para ela está sendo difícil, às vezes para alguns é mais difícil falar sobre si, sobre o produto, sobre o serviço. E essa sempre foi o meu gatilho, assim. Então, quando eu fiz o primeiro, foi pro segundo, eu falei assim, então é essa que é a pegada. Então eu preciso criar minha identidade. E aí eu falei, cara, eu me descobri de uma forma. E aí quando eu vi, eu já estava nessa área e consegui outras parcerias, outros clientes, outros serviços assim que eu nem imaginava entrar. E hoje eu crio conteúdo, apresento podcasts e já apresentei uns 4 podcasts agora esse mês, mais 2 aqui no 767, por indicação do Raja até. Que bom, que legal, eu fico feliz. Eu acho que é o 3º já. Nós fizemos o podcast fora, você lembra? Lembro, sim. 2 dias de congresso. Foi muito massa. Podcasts em tempo real. E você tirou de letra, assim. O pessoal foram só elogios, Legal. Foi muito legal, né? Estrutura legal. Mas tudo casa perfeitamente bem, Lúcio, quando a gente tem uma troca. Eu jamais ficaria confortável se eu não estivesse confortável aqui. Sabe? Então nós tivemos aquela troca, aquela conversa, você acreditou em mim. O Lucas, que tá aqui, né, desde o início comigo, hoje ele nem tá aqui com a gente, o Esdras tá aqui, o Diogo, Carol, então todo mundo, sabe? A gente tem uma sintonia muito boa. A estrutura é diferente. Eu já gravei em outros estúdios. Uhum. Eu confesso que eu travava. Porque tem uma câmera no meio da sala, você fica com aquela coisa, o convidado pode encostar e a câmera cair. E aí a pessoa que fica ali por trás, ali, o técnico, dentro da sala do podcast, e você olha pro cara, o cara tá ali perto, e aí o barulho acontece ali, e o convidado fica desconfortável, a câmera não é uma câmera acoplada igual nós temos aqui. Então eu falei, que desafio. Eu realmente estou na minha casa 767, é diferente lá, é outro mundo. E aí se destaca, sabe, por essa estrutura que tem aqui, que o 767 oferece pra gente que está aqui trabalhando dia após dia e pro convidado também. E foi assim, então eu me realizei, me encontrei e eu quero cada vez mais deslanchar nessa área. Eu fico feliz de você me chamar aqui. Se você pensar bem, o podcast com psicologia tem tudo a ver, né? Tudo a ver. É a escuta. Exatamente. O momento da fala. É a empatia. Né? Porque quando você tá ali naquele bate-papo, vou chamar de bate-papo. Conversa, essa troca de ideias mental, acho muito legal, né? E essa coisa de que o convidado, o entrevistado, ele tem que ter essa transferência, essa troca com você. Então você dá aquela atenção, aquela expressão diferente que você dá pro convidado quando ele tá falando, aquele sorriso no momento apropriado. Isso faz toda a diferença ali no podcast, no bate-papo do podcast. Com certeza. E me conta um pouquinho sobre a história do Cicobi aqui. Você começou a fazer o podcast do Cicobi num sentido de... Como é que você foi ali evoluindo nas suas habilidades? Como é que foi... tenta se colocar lá um dia antes de gravar o Cicobi
E o que aconteceu de transformação em você no primeiro, no segundo, no terceiro? O que te ajudou, o que não ajudou? Eu quero que você passe um pouquinho para quem está começando agora, claro, no podcast, como é que foi esse processo seu e o quanto que você gostou de estar ali também fazendo isso, né? Bom, quando eu recebi a proposta, eu já vi como desafio, eu não costumo recusar. Eu só recuso aquilo que foge total dos meus princípios e valores. O resto eu topo mesmo. Não sei como vai ser, o que eu vou fazer, mas eu vou fazer acontecer. E quando o Cicobi, Copeng, eles fizeram esse convite, eles disseram, nós temos um projeto de anos, nós vamos colocar em prática, contamos com você. Eu falei, tudo bem. Só falei com o cliente assim, ok, bora lá. E por dentro eu fiquei extremamente nervosa. Eu falei, caramba, será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? Eu comecei a assistir alguns episódios de alguns podcasts. Conheci a história principalmente daquele que me convidou. Qual que é a história, como que ele chegou até ali, o que ele vende, o que é o serviço dele, quais são os produtos que ele tem na prateleira. Conheci o meu parceiro, né, quem eu ia representar, porque aqui a gente está representando alguém ou alguma empresa. E, feito isso, eles me passaram os convidados. De cara, Renato Rios Neto, que é jornalista da Itatiaia, e o Tenente Coronel Santiago, meu primeiro episódio de podcast, que é referência dentro da comunicação da Polícia Militar. Eu falei, pronto. Ou seja, já começou com o nível lá em cima, né? Eu falei, não posso errar. E aí, eu falei, tá, então eu tenho que me vestir, já pensei na minha imagem, né? Então, eu fiz toda uma análise, eu não posso me vestir de qualquer forma. Já me vesti ali na paleta do Cicobi, já no verde, né? Social, arrumei meu cabelo, a maquiagem leve. Então, tudo isso já para proporcionar o melhor para mim e para o meu cliente, né? Enfim, quando eu parei, Lúcio, para poder estudar sobre os entrevistados, e eu ficava naquela agonia, naquele nervosismo que é comum, né? Eu estava nervosa, então eu estava diante de câmeras para gravar um episódio de podcast. Eu ainda não tinha, eu nunca pisei num estúdio de podcast. Não é naquela época, não, eu nunca pisei. O que eu vou fazer? Como é que é? As câmeras, microfone, eu tinha noção. Mas eu sempre fui uma pessoa que... é fácil para você porque você não é tímida. Eu enfrento os meus leões que estão aqui na minha mente. Eu vou chegar aqui parada... Você me vê sem conversar com ninguém, Lúcio? Não. Não, sempre conversando. Comunica com todo mundo. Cumprimentando as pessoas. Eu sempre tive esse... eu quebrei os meus leões mesmo, no meio. E aí, eu chegava aqui, cumprimentava, estava super nervosa. Agora, você como host, a importância de você deixar o convidado à vontade, que esse convidado que está vindo, 90% das vezes é a primeira vez dele também. Ele nunca fez isso, ele chega aqui e não sabe o que está acontecendo. E eu nem tinha essa noção. Então, para você saber, você já reconhecer, senta, calma, e vamos fazer tranquilamente, é muito importante, é um grande ensinamento aí. E aí eu estudei os meus convidados, sabia o que eu ia perguntar, sabia sobre a vida deles. E cheguei aqui nervosa, com fome, nesse primeiro dia, com muita fome. Você não tem noção. Não consegui comer, não conseguia. Sentei, né, e uma pessoa fardada aqui, né, um tenente coronel. Intimida? Você acha que intimida? No início, sim. No início, para mim, intimidava. Apesar de ter 2 militares na família, hoje ser casada com um, mas naquela época ainda intimidava. O medo de errar, né? E eles... eu tenho um apreço muito grande pelo policial militar, enfim. E o Renato Rios Neto era uma pessoa assim, sentou, leve, tranquilo, aquela coisa. Eu falei, gente, cara, que bacana, ele tá super tranquilo, eu tô aqui nervosa por quê? E aí eu comecei. Quando eu comecei, eu não sabia como que ia ser a apresentação inicial. Eu criei uma apresentação inicial que está em vigor até hoje. Fiz a abertura, nervosa, errei algumas vezes. Mas enquanto o convidado estava ali, eu queria muito que ele entendesse que eu também estava ali. Porque aquela coisa de ficar no celular, de olhar para o papel, você também deixa outra pessoa desconfortável. A minha preocupação sempre era com ele. Uhum. Então, por isso que eu estudei antes. Para deixar ele confortável, eu estava aqui. Nervosa? Estava. Esquecia o que eu ia perguntar? Esquecia. Mas às vezes uma palavra que ele... era um gancho para uma pergunta e eu ia conduzindo ali aquela conversa. Quando chegou no final, eu falei, caramba, cara, eu venci.
Não foi tão difícil. Foi difícil. Não doeu. Eu falo com meus convidados assim, doeu? Não, então vambora. Mas pensa bem, então isso mostra a importância de ser... Cara, você tem uma escada longa pra escalar. Independente de tudo, você vai no primeiro passo. Você não vai chegar no degrau 50, 100 de cara, não. Não, de jeito nenhum. Você saiu do zero. Então, é o próprio exemplo desse podcast. Vamos fazer? Vamos. Fiquei pensando, vamos fazer uma introdução, vamos fazer o seguinte, vamos sentar lá e fazer. É isso aí. Né? A gente senta, tira do chão, que o segundo eu sei que vai ser melhor do que o primeiro, o terceiro vai ser melhor do que o segundo, e assim a gente vai melhorando, vai evoluindo. Exatamente, né? Isso aí. E foi basicamente isso, é sair do papel e fazer acontecer. Porque eu acho que o erro de alguns, eles sonham muito, mas se limitam demais a colocar isso em prática. Às vezes espera alguma coisa ficar... não, eu acho que eu não tô pronto, Eu não sabia que estava pronta. Eu recebi o desafio e fui. Me conta o seguinte, você assiste os podcasts que você faz depois que você lança ou Lúcio, não? Pra você ver, não, deixa eu ver como é que eu tô falando, como é que tá. Os primeiros, sim. Principalmente o primeiro. Eu assisti e aí eu pulava pra olhar pra mim e eu comecei a encontrar muitos defeitos em mim. Eu vou contar isso, eu quase não contei isso pra ninguém, mas eu vi uma coisa no meu rosto, eu falei, que meu rosto tá torto desse jeito? Eu sou torta desse jeito. Eu falei, não é todo mundo é, né? E aí a gente não percebe, mas é. E eu olhava e falava assim, ó, não, eu podia ter falado isso, não falei, olha, que bobeira, que má nota que eu dei, eu ia falar, e fiquei naquela coisa, né? Colocando defeito demais, e eu sempre fui essa pessoa que eu nunca tô satisfeita. Entendam. Quando eu digo isso, quem me ensinou, quem me deu esse start foi o próprio vice-presidente da Cicobi, que ele falou, seu Gabi, isso é bacana, sabe por quê? Porque se você se cobra e se acha que nunca tá perfeita, é porque você nunca vai ficar no comodismo. Então você sempre vai querer evoluir. Você não vai achar que você tá 100% boa naquilo e vou parar e estacionar. E aí eu não assistia, passei a não assistir. Sabe por quê, Lúcio? Porque eu ia encontrar muitos defeitos, eu ia ficar pensando e tal. Vai tirar a espontaneidade, talvez? Eu acredito, hoje eu acredito muito em mim, eu passei a acreditar muito em mim, então quando eu chego aqui, eu desligo no mundo lá fora. E não só aqui, enquanto eu tô preparando para esse podcast acontecer. Então, se tá desmoronando lá fora, eu tô aqui dentro. Então eu sei que eu vou fazer ele dar certo. Então depois eu vou ficar... Já foi, não foi? Então eu vou ficar assistindo para falar o que eu poderia ter falado. O que eu faço? Eu observo os meus pequenos defeitos e erros e eu tento acertar nos próximos. Porque eu sei que eu tô errando. Hoje eu já vejo, nossa, eu errei ao falar dessa forma. Eu errei ao citar tal. Então, nos próximos eu vou melhorar nesses pontos. E assim vai. Então, hoje eu já não assisto como eu assisti no início, exatamente para não criar essa coisa na minha cabeça. E é até uma dica que eu dou para algumas pessoas que querem falar diante das câmeras. Eles me procuram, falam assim, Gabi, porque eu tenho vergonha, aí eu dou várias dicas. Aí eles falam assim, porque quando eu vou lá e assisto, eu vou lá e apago. Eu falo, então não assiste. Foi assim que foi comigo, eu fiz mandei. E foi. E você vai corrigindo com o passar do tempo. Quando você percebe a câmera para você, é como se fosse uma pessoa da plateia ali e ela nem tá ali. Ela tá só pegando, capturando os melhores momentos. E por isso que eu parei de assistir, porque eu já tava no nariz torto. Mas uma coisa foi boa, eu encontrei meu lado é esse aqui, não troco mais não. Tá certo. Mas me conta aqui hoje qual que é o seu processo de criar um podcast. Você faz a produção toda do podcast da Cicobi, não é isso? E, por exemplo, você vai fazer tem que criar um conteúdo. Sim. Primeiro você tem que selecionar ou o tema que você vai falar ou a pessoa que você vai conversar. Sim. Não é isso? Nós temos alguns formatos, na verdade. Como eu faço outros podcasts, a não ser também esse do Cicobi. Esse Cicobi ele tem uma estrutura um pouco diferente. Lá nós temos uma pessoa que convida e que gera temas. Né? Então, ele só passa para a Gabriela quais são os convidados e o tema, e eu fico encarregada. E dali para frente você toca.
E eu tenho outros formatos. Eu tenho outro podcast que eu faço também dentro do Cicobi, onde eu escolho o tema, eu escolho o convidado com o suporte dos meus parceiros, até mesmo porque eles entendem mais o negócio deles, então eles vão sempre indicar pessoas próprias para aquela conversa. E tenho aqueles que me procuram praticamente do zero. Quero fazer um podcast, o que eu faço? Alguns já vêm pelo 767, ou quando não vem, eu indico o 767 e falo, olha, o que você precisa? O que você quer primeiro? O que você quer transmitir? Qual que é o seu negócio? Qual que é o seu produto? Qual que é o seu objetivo com isso? Qual que é o seu objetivo? E aí eu dou esse norte, né? Porque eu tenho um caso, por exemplo, que está em andamento aqui no 767, que ele quer falar sobre concurso público, mas ele estava totalmente, assim, aéreo, não sabia como tocar. E aí ele me deu uma start, ele falou assim, olha, preciso falar sobre concurso tal, porque ele já está rodando. Eu falei assim, opa, então beleza. Sabe qual que vai ser o primeiro assunto? Vamos apresentar você e o seu negócio. O primeiro assunto é o concurso que está rodando. No segundo, nós vamos falar sobre aquele sonho seu, de 2025, que você espera que vai acontecer alguma coisa na área de concurso. Nós vamos trazer convidados. Então, eu faço essa intermediação até mesmo para ajudar a pessoa no sonho dela, porque... Quem procura acha, né, Gabi? Porque você fala sobre o que eu vou falar. Não, peraí, vamos investigar aqui um pouquinho, vamos dar uma estudada, que aí... Exatamente. As ideias vão aparecendo, né? E aí a parte técnica é o 767, né? Que eu sempre dou passo toda essa consultoria, né? Vamos chamar assim, do que tratar, do que falar, de como vai ser, quais são as roupas próprias para utilizar para vir aqui, qual que é a postura, como que vai ser, chegar antes. E aí eu toco agora essa parte técnica com o 767, por quê? O 767 vai te oferecer estrutura, o audiovisual, o 767 vai te oferecer edições, né? Essa parte eles vão te passar, que é sempre... É porque a gente trabalha na parte de gravação e edição. Exatamente. A produção a gente não faz. Sim, por isso que alguns atendem com um produtor aqui. E é um trabalho que a gente está iniciando aí agora, né, Gabi? Legal. Pra gente fazer as produções, né? Exatamente para esses que vêm do nada, né? E eles não sabem como funciona. Eles veem acontecendo ali um podcast ali na internet, mas tem muito mais por trás que acontece. E por isso que existe o 767 e a nossa parceria juntos, exatamente para dar essa solução para essa pessoa que tem esse objetivo, esse sonho de trazer o produto, o serviço aqui para dentro do podcast e fazer acontecer lá fora. E a gente sabe que podcast dá resultado. Dá muito. Né? E a gente sabe que e eu tenho indicado muito os meus clientes a utilizarem o serviço de edição do 767 também, exatamente para a gente subir rede social, para a gente subir não só para os canais de YouTube, Spotify. Então isso é muito legal. E essa parte da parte técnica, eu entendo muito pouco, sabe? E aqui sempre quando eu preciso, os meninos sempre me ajudam. Sabe o que o pessoal acha? A gente chega muito cliente pra gente pedindo... Não, eu quero montar um estúdio no meu escritório para gravar o meu podcast. Sim. Isso o tempo todo. O tempo todo chega alguém aqui. Aí eu falo, vamos fazer uma continha muito rápida aqui do que isso vai acarretar para você de investimento e tudo mais. Aí vamos. Ele já olha assim, é um pouquinho mais caro do que eu imaginava, né? Aí eu viro e falo, beleza, você já... Vamos dizer que você investiu essa grana aqui e montou seu estúdio. Agora, quem que vai tocar para você? A gente contrata alguém. Beleza, o custo do profissional é esse aqui. Cara, mas o custo de um profissional para fazer um podcast aqui na minha empresa é quase o custo por hora que você tem aqui de ter um estúdio pronto. Eu falo, pois é. Pois é. Isso que existe, então, né? Cada macaco no seu galho, cada um na sua praia, né? E então... é um serviço que, inclusive, já aconteceu no 767. Um cliente nós atendemos juntos, né? Você teve esse serviço de ir até o cliente e criar o próprio estúdio lá dentro. Né? Já criamos outros estúdios. Para algumas pessoas faz sentido. Né? Tem gente, principalmente estúdios menores, sim, que eles produzem muito conteúdo, aí vale a pena. Eu já dei a consultoria para uns 8 estúdios que eu já montei aí para fora, para outras pessoas. Mas eu te falo que 90% das vezes não faz sentido nenhum.
Mas pensa comigo, eu acho que é questão assim, até de um olhar. Você tem um estúdio com uma estrutura pronta, por que, né, você passar na sua cabeça a possibilidade de... Não que não seja possível, né? Mas que as pessoas vislumbram muito e não sabem e veem a realidade. É porque é falta de conhecimento um pouco, sabe, Gabi? Sabe uma coisa que mudou muito nesse mercado de podcast? Até 2018, por ali, existiam os podcasts que eram em áudio. Única, exclusivamente em áudio. Não tinha em vídeo. Era assim. O primeiro estúdio que eu tenho conhecimento que colocou o vídeo no podcast, comercialmente falando para terceiros, foi a gente. Sim. Não tinha no Brasil, não conhecia nenhum. Isso lá para 2000, que eu comprei as primeiras câmeras e tudo mais, 2017, 2018 ali, não existe, simplesmente não existia. E você fazer um podcast de áudio é muito mais simples, né? Você coloca, não precisa nem desses microfones e tudo mais, com o próprio celular você coloca para gravar ali, você tá fazendo um podcast. Exatamente. O vídeo já é uma outra dificuldade, né? Que você já exige uma câmera para cada pessoa. Eu tô olhando para ali, você tá olhando para a sua, tem a câmera geral. Se você coloca 4 pessoas na mesa, são 5 câmeras para fazer um estúdio. 5 câmeras, uma câmera que a gente está utilizando aqui é fácil, chega fácil, é custar R$10 mil a câmera e a lente, né? Então você faz isso vezes 5, né? Tratamento acústico, essas coisas. Então, desde do advento do vídeo dentro do podcast, o jogo mudou bastante, entendeu? E, Lúcio, qual que é a sua perspectiva, assim, nos próximos passos e planejamentos e anos aqui do 767? Eu percebo que a gente está crescendo, assim, demais. A gente está ganhando visibilidade, a busca, assim, uau, pro nosso serviço. Também porque está crescendo muito no segmento também, né? Do marketing, da comunicação. Como que você enxerga isso? Deixar de fazer conteúdo, ninguém vai deixar de fazer, né? O podcast tem se consolidado aí bastante no mercado. Eu falo muito que o podcast tá para o rádio o que o Netflix tá para televisão. É exatamente a mesma coisa, né? Só que o que acontece? O podcast já tá tomando o espaço do vídeo. Sim. Né? Você tem ali a galera, o Spotify com as ferramentas de vídeo, o próprio YouTube que é um powerhouse aí de uma força muito grande nos vídeos, né? Então diminuir não vai, né? A gente passou muito tempo aí desenvolvendo muito do nosso processo. Não é simplesmente se apertar REC ali e começar a gravar, não. É muito complexo. O audiovisual são muitos equipamentos que conversam com diversos outros equipamentos que são de diversas marcas diferentes. Então, tem por exemplo, você pega um estúdio podcast, você pode pegar um técnico experiente que nunca trabalhou naquele estúdio, quando ele senta ali para trabalhar com aquele equipamento, é igual você pilotar um avião que você nunca viu. Um piloto de avião que vai pilotar uma outra aeronave. É difícil você saber o que é, tá. Então, eu acredito que ao longo do tempo a gente vai se consolidar como esse prestador de serviço, que não é simplesmente você capturar uma imagem, é a gente prestar um serviço, atender um cliente muito bem. Tudo que você falou aí é de muita valia. Você vai chegar com um convidado aqui, não é o cara sentar e falar. Não. Cara, tem o pré, tem o durante, tem o pós, tem muita coisa envolvida aí, né? E é por aí que a gente está se desenvolvendo. A gente está se desenvolvendo para, sim, prestar um serviço de muita qualidade, né? De muita qualidade, de muita eficiência, né? É muita coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Hoje aqui no estúdio, todos os conteúdos que a gente solta, que vão bruto para o cliente, eles já são tratados. A gente não solta nada mais que do jeito que veio da câmera e tudo mais. Então você pega esse material, praticamente muitas vezes você já está pronto para postar. Não vai estar com uma vinheta, com uns letterings, alguma coisa, não, mas já está meio pronto ali. Porque eu preocupo muito com essa qualidade da pessoa que vai pegar do lado de cá. Sim. Quem está do lado de lá, muitas vezes, não tem um editor experiente, não tem. E como a gente faz isso todo dia, eu quero... Isso é até legal, porque nessa semana que nós estamos, eu conversei com um dos meus clientes e a gente estava falando sobre isso.
ele estava tão perdido, ainda está, mas agora eu já consegui colocar ele nos eixos. Eu falei assim, olha, imagina o conteúdo que você vai receber. Você já pensou no conteúdo que você vai receber, no tempo de espera, de prazo que você vai ter para poder receber esse conteúdo? Porque nós vamos gravar, nós temos que pensar no assunto, nós temos que pensar no convidado, nós temos que pensar no figurino. Chegou o dia, gravação feita, e aí o pós? Qual que é o tipo de material que você recebe? Poxa, Gabi, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei assim, você tem que pensar nisso também. Então, por isso que é o diferencial. A gente estava conversando, inclusive, aqui do 767. O diferencial porque você chega ali com material, como você disse, tratado, né? E para quem é editor aí, ó, tá ouvindo do outro lado, isso é importantíssimo, porque ele tem que fazer um retrabalho ali, porque ele tem que fazer uma vinheta, ele tem que construir, deixar o podcast formatadinho, certinho, para subir ali para os canais. Então é uma coisa assim que é muito importante, e quem tá, às vezes, que contrata, não tem essa noção, né? Ou às vezes opta por um mais barato. Sabe o que é o audiovisual, Gabi? Ele tradicionalmente é muito caro. Sim. Ele é muito caro, ele envolve equipamentos caros, estrutura cara, um pessoal que é gabaritado para fazer as gravações, né? Claro. Então você pega hoje aqui, você vai gravar um podcast aqui no Estúdio 767. A qualidade que você está tendo de imagem que eu tô te entregando, ela é a par de qualidade de TV. Sim. Né? Ela tá ali, e tem canais aí que não chega nessa qualidade, que tem equipamentos obsoletos e tudo mais, principalmente esses canais do governo e tudo mais, que envolvem tem uma dificuldade maior de atualizar equipamento e tudo mais. Você vai ver lá e você vai comparar, você vai ver que a gente tem uma qualidade mais alta que isso. E o que a gente entrega, o custo-benefício em relação ao que a gente entrega é muito, muito alto, certo? É algo que a gente faz hoje que eu acredito que em 5, 7 anos atrás não era possível de fazer num custo tão acessível igual a gente tem hoje. Que é o nosso objetivo. O que é o nosso objetivo no estúdio? É democratizar o acesso ao que a gente chama, que eu criei um termo que chama conteúdo audiovisual expresso, que são videoaulas, que são podcasts, são conteúdos que eles têm ali uma pouca edição em relação ao tempo de gravação. Né? Porque você vai pegar um vídeo institucional, você demora horas e horas e horas de edição para um vídeo de 1 minuto, muitas vezes. Né? Você pega um comercial, um cinema, é uma produção muito grande em volta daquilo ali para te entregar um produto final que ele é pequeno. Podcast não, eu tô gravando aqui, muitas vezes eu tô gravando 30 minutos, com mais 10 minutos de edição ali, tratamento e tudo mais, esse conteúdo tá para fora. Entendeu? Então esse é o nosso objetivo, democratizar. Não quer dizer que eu tô falando que eu vou fazer, que vai ser baratinho. Não é baratinho. Democratizar não, é melhorar a acessibilidade para isso, para que mais pessoas possam transmitir suas ideias, seus conhecimentos, criar autoridade, isso tudo. E eu acho que muito desse podcast aqui que a gente está criando é para ajudar essas pessoas a fazerem isso. É isso. E a gente está falando assim de sonhos, né, de projetos, sejam eles grandes ou pequenos. As pessoas vêm aqui para realizar, para chegar em algum lugar, né? Quando você tem na sua casa, você vai receber uma visita, às vezes você tá tipo, nossa, minha casa aqui, tô andando em reforma ainda, não tá do jeito que eu queria. Aí você recebe alguém, você fala, não repara não. Então você fica desconfortável, não fica? Porque você não tem ali aquela... Tem tudo para oferecer daquilo do jeito que você sonhava. Aqui no 767 é diferente, porque quando eu chego aqui com figuras importantes, e muitas, você já sabe, nesse quase 2 anos de 767 que eu tenho aqui, foram grandes figuras aqui. Foi, muita gente. Nós trouxemos. Com certeza. Poxa, você vê aqui, não, você tem aqui um cafezinho, uma água num copo bonito, é um microfone diferenciado, é uma estrutura com iluminação.
poxa... Você lembrando, eu só lembro aqui o seguinte, Gabi, esse podcast aqui não é especificamente para falar só do Estúdio 767, não. Obviamente a gente vai falar. Mas a gente vai sim dar dica para todo mundo, a gente vai tentar trazer um conteúdo de valor aqui para todo mundo, para eu poder, além de proporcionar uma estrutura foda, uma estrutura bem legal, e sim o conhecimento necessário para que essa estrutura possa ser utilizada da melhor forma possível. E eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Não só da parte audiovisual, mas de empreender, como monetizar um canal de podcast, como fazer um lançamento, trazer quem são lançadores e tudo mais. E estou super feliz para a gente ter começado esse projeto tirado do chão aí, esse pontapé inicial. E a gente fala assim, mas porque nós amamos o que a gente se propõe a fazer. E a cada tijolinho desse aqui que foi colocado na parede foi pensado. Então, quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente ama aquilo que a gente construiu, a gente fala com esse amor, a gente valoriza, não é puxando, porque eu sou fã mesmo, mas é puxando assim, não, mas é porque realmente é o amor que a gente vive nisso aqui, a entrega que a gente vive aqui diariamente, que é que a gente quer transmitir para quem nos assiste aqui hoje, sabe? E dizer que, por vezes, a gente acha que não dá conta, ou não vai dar certo, eu acho que eu preciso de mais tempo para colocar isso em ação. Não, é pegar, fazer acontecer. A gente não começou do zero, do nada, e a gente está onde a gente chegou, e não é só até aqui, nós queremos mais do que isso, mas é poder passar e transmitir isso para as pessoas que estão começando, ou que estão aí perdidas de alguma forma, ou até mesmo aqueles que têm uma base bacana, sólida, mas que precisam aí de um start, de sair da zona de conforto. E que bom, né, que a gente conseguiu colocar. Mas a gente fazendo aqui, Gabi, se uma pessoa pegar um insight aqui e melhorar por nossa causa, eu já tô feliz. A missão foi cumprida, né? Tá, isso aí. Cumprida. Ô, Gabi, vou te agradecer você vir aqui pra gente começar esse projeto. Obrigado pela parceria, obrigado por sempre estar ao nosso lado aqui. E a gente tem uma longa caminhada pela frente e vamos lá, bora pra cima que a gente tem muito para conquistar aí. Temos sim, muito obrigada, Lúcio, ao estúdio, a todos que contribuem para fazer dar certo. Contem comigo sempre, estarei sempre aqui à disposição para ajudar qualquer pessoa que seja, que estiver com alguma dúvida, alguma mulher que está começando, ou alguém que tem o sonho de estar aqui sentado do lado de cá, né, apresentando um podcast, ou para falar do seu produto, do seu negócio, do seu serviço. Estou à disposição e eu sou 767. Fico muito feliz dessa parceria e do nosso projeto começar aí ganhar forças. Tá sendo assim, igual a Lívia, né? Tá aqui desenvolvendo. Com certeza. E ganhar força, como você disse. Temos muito ainda a andar para caminhar aí fora. Isso aí. Obrigado, Gabi. Ô, galera, obrigado. Não esqueçam aí de compartilhar. Se tiver algum insight, alguma coisa aqui que vocês gostaram, curta aí, compartilha, manda pros seus amigos, né? Fala lá, escuta lá o 767. E para quem tiver em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, quiser vir conhecer o estúdio 767, serão mais do que bem-vindos. Nosso Instagram é o @767studio e nosso site é www.estudio767.com.br. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Um abraço, tchau!